Salve, salve, Toledo! Eu sou José Roberto de Toledo e esta é A Hora, podcast sobre notícias aqui no UOL. Eu sou Thaís Bilenque e toda semana a gente bate um papo sobre os principais assuntos do noticiário. Hoje, hein? A Hora. O xadrez impaciente de Lira. Prefeitos surfam com rádio e TV. Pepinos encomendados para 2026. A denúncia e a queda. E a hora e a vez do médico que faz cadáveres falarem. Quer entender o que aconteceu essa semana? Chegou a hora. Thaís, eu vou transmitir para você os cumprimentos e elogios de ouvintes que estão adorando o seu novo podcast narrativo. E os críticos, cadê? Os críticos não existem. Não existem. Não existem. É Se existem, estão sei lá onde, né? A Rita Teramoto disse que amou o podcast Lira, Atalhos do Poder, e o Eduardo Gomes disse que achou o conteúdo excelente. Que maravilha. Já está no ar, inclusive, o segundo episódio, né? Já está no ar o segundo episódio. Toda quarta-feira sai um episódio novo, até a série se acabar, se encerrar, obviamente. O que acontecerá muito em breve, porque a gente está ansioso para que ela não acabe nunca. Então, mas Tudo que é bom dura pouco. tudo que é bom dura pouco. E essa semana saiu um novo episódio. A gente foi para a Barra de São Miguel, conversou com o pai do Arthur Lira, conversou com várias personalidades políticas de Alagoas para entender a rivalidade dos Lira com os Calheiros e o que isso também afeta a política nacional, porque é essa rivalidade que criou o personagem Arthur Lira. Muito bem lembrado. Você sabe que eu estava tão ansioso que chegou na terça-feira, eu fiquei lá no tocador de podcast dando refresh para ver se carregava e não carregava, que não era na terça-feira, era na quarta-feira. Na quarta. É que semana passada estreou exclusivo para assinante na terça. Eu fiquei com essa Eu vou data fazer na cabeça. uma estreia exclusiva para você toda terça-feira. Opa, obrigado, Thaís Bilenque. Bom, a minha quase xará, a Josi Toledo, escreveu lá no Blue Sky que achou o programa curto. E olha que teve mais de 1 hora de duração, Sim. né? E ela perguntou se não tem como a gente fazer mais de 1 hora por semana. Não, curto 1 hora, assim, não tenho hora para rodar, assim. Faltam horas na semana pra gente programar e Isso. produzir esse programa, viu? Josi. Josi, mas valeu. Então, para não deixar a Josi esperando, aflita, vamos começar, Toledo, tá na hora. Passou da hora. Bom, Thaís Bilenque, essa eleição de presidente da Câmara dos Deputados, que só vai acontecer em fevereiro, já está rolando com tudo. Eu considero tão importante quanto a eleição de prefeitos que está rolando, porque, afinal de contas, a gente vive num regime que o professor da USP, Rogério Arantes, define como uma coalizão de governo congressual. Eu já batizei, para ficar mais curto e caber no título, de coalizão congressual, em que o presidente da Câmara é o chefe do poder congressual e o governo e a oposição são minoria e apitam um pouco, né? Mas nessa sucessão a gente está vendo pela primeira vez fissuras dentro desse bloco, dessa coalizão congressual que comanda o orçamento, grande parte do orçamento do país, e já teve um lance de xadrez na semana passada que deflagrou toda uma movimentação, você contou muito bem. Mas essa semana já teve um golpe e um contragolpe. Conta pra gente essa história. Bom, então, semana passada, só para recapitular, entre domingo, segunda e terça-feira, o Arthur Lira fez uma movimentação e apoiou um nome para a sucessão dele que não estava colocado, que é o nome do Hugo Motta, candidato do Republicanos da Paraíba. E fritou o seu amigo, né? Fez isso a partir do convencimento do Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, de desistir, retirar seu nome. O Marcos Pereira foi ao Lula, aquela história toda. Quando o Lira faz isso exatamente, ele abandona o Elmar Nascimento, que é aliado dele e que estava com essa pretensão de ser candidato com o apoio do Lira e estava tentando se viabilizar. Imediatamente, quando o Lira indica, né, um apoio ao Hugo Motta, o Marcos Pereira vai até o Kassab, presidente do PSD, que tem um candidato, o Antônio Brito, e o Kassab desde sempre resiste, diz: eu não tenho para que retirar a candidatura agora, a gente vai manter o nosso nome no páreo. Que é o Antônio Brito. Que é o Antônio Brito. Então, ele já tinha tido essa primeira postura. O que aconteceu depois, né? Onde começou novos capítulos. Os novos capítulos. O Elmar Nascimento não simplesmente aceitou e engoliu a jogada do Arthur Lira. Ele foi também até o Kassab, também até o PSD, também ao Antônio Brito. Eles começaram as conversas na semana passada, que evoluíram essa semana, e os dois
anunciaram publicamente uma aliança, postaram fotos juntos. Só para quem não tem isso decorado, porque é difícil de decorar, Arthur Lira é do PP, o Progressista. Partido Progressista. E o Elmar Nascimento é do União Brasil. Uhum. Exatamente, da Bahia. O Antônio Brito é da Bahia também, mas pelo PSD do Kassab. Então eles postam uma foto juntos. Uma aliança baiana. Uma aliança baiana com um pezinho em São Paulo, porque o Kassab é o artífice, né? Aí, em seguida, o Eduardo Cunha, que vinha se mantendo calado, o ex-presidente da Câmara. O ex-presidente da Câmara, que vinha se mantendo quieto, porque a palavra dele tem muito peso na opinião pública, né? Pro bem e pro mal, mas tem peso na opinião pública. Ele deu uma entrevista pro Globo, uma coisa bem curta, muito rápida e tal, admitindo a proximidade que ele tem com esses personagens vários. Arthur Lira, Hugo Motta e Elmar Nascimento, são todos da escola do Eduardo Cunha e eram da tropa de choque do Cunha quando ele era presidente da Câmara. E aí ele resume tudo isso numa resposta. Tudo que está acontecendo, todo esse novelão. Ele fala assim, o Hugo é sim favorito, porque o Arthur Lira não é burro, ele viu que o Brito estava ficando forte, o Marcos Pereira não ia conseguir apoio do Bolsonaro e o Elmar também não estava se consolidando. Então ele vai lá, ele queria lançar o Elmar, como não deu, ele vai lançar o Hugo Motta. E basicamente ele resume tudo, mas ele coloca o peso da palavra dele, que era uma coisa que ele próprio estava evitando fazer, porque não estava dando declaração nenhuma. Porque pode ganhar ou perder votos por causa disso. Exatamente. Né? Em seguida, o Arthur Lira comunica aos líderes, vários líderes, que ele estava apoiando de fato o Hugo Motta. Ele não se posiciona publicamente, mas quando você começa a comunicar para vários deputados, você sabe que isso está em vias de se concretizar. E aí o Hugo Motta faz um almoço de aniversário, fez 35 anos nessa quarta-feira, e que comemora com um almoço no Marri, que é o restaurante da vez em Brasília, e chama o Arthur Lira e vários deputados. E aí eles postam uma foto, que é uma resposta à foto do Elmar com o Antônio Brito, com vários deputados lá, para mostrar força também. Agora me explica uma coisa. Quando o Antônio Brito, do PSD, se alia ao Elmar Nascimento, do União Brasil, eles juntos têm bastante voto, mas não tem voto suficiente para elegerem um candidato. Quem são os fiéis da balança que podem levar a maioria para um lado, ou para o lado dessa dupla Antônio Brito / Elmar Nascimento, ou para o lado do Hugo Motta? Como o jogo zerou com essa mudança de fase, né? Com o apoio do Lira, as coisas se bagunçaram. Basicamente, tem dois partidos que estão em disputa, que são o MDB e o PT, Partido dos Trabalhadores. O MDB tem o Isnaldo Bulhões como líder e que estava colocado como candidato, mas não era um candidato viável, era um candidato só para poder negociar, e ele tinha um pré-acordo com o PSD do Antônio Brito, de que o apoiaria. Mas o Isnaldo Bulhões é da turma do Hugo Motta, da turma pessoal, são amigos, estão juntos, ele estava nesse almoço de aniversário, ele saiu nessa foto. O Hugo Motta era do MDB, né? O Hugo Motta era do MDB. Então, o MDB está inclinado, neste momento, a ir com o Hugo Motta, mas é uma bancada importante e que fará muita falta para o Antônio Brito e para o Elmar Nascimento, se de fato for. O PT, Partido dos Trabalhadores, obviamente vai ter que seguir a indicação do governo, que se for liberar a bancada, já terá sido muito. O Odair Cunha, que é o líder do PT no momento, estava nesse almoço do Hugo Motta também. Você não pode dizer que isso significa, mas... Sim, mas é simbólico. Sinais. É simbólico. São sinais. Por isso mesmo, o Elmar Nascimento, no mesmo dia à tarde, depois desse almoço, que ele não foi convidado para o almoço, nem ele, nem o Antônio Brito, foi até o Palácio do Planalto fazer uma reunião com o Lula. E sai de lá dizendo, eu sou candidato sim. Ou eu ou o Brito, nós estaremos na urna em fevereiro de 2025. Tem um bastidor engraçado desse almoço, ou desse encontro, aliás, do Elmar com o Lula, que o Kennedy Alencar contou lá no UOL também, no Análise Notícias essa semana, de que o recado subjacente que o Lira passou para o Lula fez chegar ao Lula antes dele se encontrar com o Elmar Nascimento, é que ele queria que o Lula vetasse o Elmar Nascimento, e o Lula falou, não, eu não me meto nessa briga de vocês, isso é um problema do Congresso, porque ao fazer isso, né, se ele
atendesse o pedido, obviamente, do Lira, ele resolveria o problema do Lira, né? Uhum. Porque falar, não, o PT não vai, você não tem como. Ou seja, o pedido do Lira, o Lira pediu muito tempo para ele não vetar o Elmar. Ele estava tentando agora É o contrário. Agora a bola rolou tanto que ele está pedindo para vetar e o Lula simplesmente continuou dando a mesma resposta. Exatamente. De sempre, né? O Lula tá jogando parado, esses candidatos procurando eles, ele recebe todos indiscriminadamente com o discurso público de que não vai interferir. Mas o peso do governo nas disputas de sucessão da Câmara e do Senado é evidente. Até fevereiro de 2025, o governo vai ter tido várias oportunidades de alguma forma, direcionar o curso do rio, né? E por que virou um jogo de paciência também? Então, um deputado dessa maratona me disse exatamente isso, vai ser um jogo de paciência. Porque se eles se precipitam e saem rompendo ou fazendo anúncios públicos, eles precipitam um movimento que tem uma composição toda, e tem uma eleição municipal, que alguns partidos vão sair mais fortalecidos, outros menos, já pensando em 26, que tem eleição de deputado federal. Então, ter resistência agora e saber jogar com frieza é um ativo, porque a eleição é só em fevereiro, então não tem para que correr. O Marcos Pereira, na visão dos adversários, correu, se precipitou. Tentou atender um calendário do Arthur Lira, tentou se beneficiar desse calendário, mas não precisaria ter tirado a candidatura dele. Ele poderia ter esperado mais, na visão dos adversários dele. E nessa quinta-feira, quando a gente grava o programa, a gente tem um exemplo perfeito disso que você acabou de contar. Que quando você coloca a sua candidatura na janela, você fica sujeito a pedradas. E já veio a primeira. Uma reportagem da colunista Natália Portinari, do UOL, conta que o Ministério Público Federal está abrindo uma investigação para investigar uma obra no município de Patos, que a gente já contou aqui, é aquele município administrado pelo pai do Hugo Motta, novo candidato do Lira à sua sucessão. O pai é o prefeito, né? É o Vanderlei, o Nabor Vanderlei, e a acusação, ainda não é uma acusação, mas é investigação de que houve superfaturamento, jogo de planilha. Agora, além do jogo de xadrez, do jogo de paciência, tem o jogo de planilha, que é você manipular ali os preços para favorecer uma empreiteira, no caso ali. Enfim, não sei se isso daqui vai prosperar ou não vai prosperar, mas é um bom exemplo de que, com a candidatura dele no ar, né, tá sujeito a tomar pedrada. Isso mesmo. E aí isso é do jogo, né? Sempre que alguém se coloca candidato, tem alguém que vai tentar desabonar. Mas o que tá em jogo aí, Toledo, é o papel do Arthur Lira, né? O legado e o papel dele para a continuidade, digamos assim, do legado dele. Ele falhou na primeira missão dele, que ele mesmo se colocou, que era conseguir construir uma candidatura consensual de sucessão que não causasse a fissura no bloco dele, no centrão. Nisso ele falhou e ele fez de um jeito que o melhor amigo dele, porque ambos se jactavam em se dizer melhores amigos íntimos, familiarmente, né? As famílias se frequentam, viajam juntos e tal. Então, ele e o Mar Nascimento não eram só aliados políticos, como amigos pessoais. E ele conseguiu criar essa fissura de um jeito que pôs o amigo dele acusando ele de traidor para os outros deputados. Eu não preciso nem dizer o quanto isso é ruim na política. O que a gente tira disso é que amigos, emendas à parte. Né? Esse efeito deixou o Lira desorganizado. O entorno dele percebeu uma certa falta de estratégia ali? Ele ficou mesmo alguns dias sem conseguir tomar a frente da articulação em torno do Hugo Motta. Isnaldo Bulhões, guardadas todas as proporções, se vê num lugar mais ou menos parecido, porque como ele tinha um acordo com o PSD, ele não pode ser acusado de traição por já estar no barco do Hugo Motta agora. E é aí que a gente fala da paciência, da necessidade. Ele precisa ter um timing, precisa ter fato político para conseguir mudar de um barco para o outro, caso vá mesmo fazer isso, sem ter um prejuízo que afete, enfim, a credibilidade, até a força política desses partidos e dessas figuras no Congresso no ano que vem. Ótima história. Eu tiro duas coisas daí. Primeiro, isso que você já falou, que é pela primeira vez a gente vê uma fissura no blocão do Arthur Lira, que comandou a Câmara por 3 anos e meio sem nenhuma contestação. Ele com essa enorme dificuldade. E um fato que eu achei muito interessante foi o Hugo Motta, ao convocar os 300 ali para defendê-lo no seu almoço de aniversário, ele passa a ser o protagonista da própria candidatura e tira um pouco esse protagonismo
do Lira, né? Já é um teste da capacidade de liderança dele, né? Exatamente. O que pode ser bom, né, por enquanto pareceu bom, mas pode ser ruim também, porque ele fica na janela exposto a pedradas. Agora, para o governo, isso é um cenário surpreendentemente positivo em relação ao que você tinha até 1-2 semanas atrás, não? Porque o que está em jogo também é exatamente a era Lira, digamos assim. E é essa força de um presidente da Câmara, que, enfim, já estava lá na cadeira quando o Lula chegou, ele teve que negociar com essas condições, com essas circunstâncias. Ninguém tem expectativa de que as emendas vão voltar a ser, né, um décimo do que elas são hoje em dia, que era o que tinha quando essa história começou com o Eduardo Cunha em 2015. Mas o governo pode sair fortalecido com um presidente da Câmara menos unânime do que o Lira, reeleito com 400 e tralharadas e menos autoritário, né? de deputados. Alguém que o Hugo Mota parece ser mais da conversa do que da imposição. Tem pelo menos um jeito considerado bem mais afável, bem mais tranquilo. E se for o Hugo Mota eleito, se for o Antônio Brito, bom, aí é o melhor cenário para o governo, porque ele é o anti-Lira, está se consolidando quase como um anti-Lira, no sentido de que o Kassab fez frente ao Lira desde o início dessa história, então se o candidato dele vira o presidente da Câmara, ele já tem bom trânsito no governo, ele tem ótimo trânsito com o PT da Bahia, e ele tem métodos diferentes dos métodos Lira. A questão é o Elmar Nascimento, qual que é o papel dele? Porque o Elmar Nascimento sem o Lira deixa de representar, né, a linhagem, mas continua tendo os métodos do Elmar Nascimento, que dizem na Câmara são piores que os do Lira. Aguardemos as cenas dos próximos lances e capítulos, né? Com direitos a pedradas e jogos de planilha e tudo mais. E jogos de paciência. Agora, Toledo, a gente vai falar de eleição. Vamos ter eleição de municipal que vai também reorganizar o tamanho dos partidos, né, com os municípios e tal. E vamos ter um presidente da Câmara diferente a partir de 25. O governo Lula tem agora os próximos meses fundamentais para saber como vai ser a segunda metade do governo. Sem dúvida nenhuma. Do mandato, né? Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Eu já adianto o seguinte, que pro Kassab tá esperando tanto assim, é porque ele sabe que ele vai sair como um grande vencedor dessa eleição municipal também, né? Vamos lembrar que ele já sai de cara com mais de 1.000 prefeitos e boa parte deles buscando a reeleição. Então, ele vai ser consolidado, provavelmente, como o partido mais municipalista do Brasil, com o maior número de prefeitos, o que pode ajudar essa candidatura do Antônio Brito. Acho que a gente tem que ir para o Rio e para Belo Horizonte agora com a deixa que você deixou. Perfeito. Vamos lá. Toledo, São Paulo, o que aconteceu da semana passada para cá na eleição da cidade de São Paulo? Aquele movimento que a gente via que indicava que o furacão Marçal parecia estar perdendo força, se confirmou, mas a grande novidade dessa semana foi um crescimento do atual prefeito, do Ricardo Nunes, por efeito da propaganda de rádio e televisão. Ele tem praticamente 2/3 do tempo de propaganda em São Paulo, o caminhão de tempo de televisão de propaganda que ele tem, e ele conseguiu fazer disso um ativo importante. Naquele levantamento que eu acompanho via Palver, das várias redes sociais e também da cobertura da rádio, da televisão, etc., o Ricardo Nunes disputa a primazia das aparições com o Marçal na televisão e no rádio, às vezes até supera o Marçal nesses dois segmentos. E o Marçal só manteve a liderança em algumas redes, né? Tipo TikTok. Então, de fato, o Marçal perdeu força, o Ricardo Nunes está subindo, está crescendo. O movimento, agora nós vamos começar a nos aproximar da reta final da campanha, é muito importante, porque a gente sabe que quem entrar nessa reta final, na última semana, acelerando, tem muito mais chances de passar para o segundo turno. Então, mais o que interessa são os vetores. Na minha opinião pessoal, o Ricardo Nunes sempre foi favorito, porque tem a máquina, tem o tempo de televisão, tem dinheiro para burro para gastar. Bom, tem uma informação das pesquisas particularmente preocupante para o Boulos, que é o crescimento do Ricardo Nunes na periferia de São Paulo, nas periferias de São Paulo, entre o eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que era o público onde o Boulos pretendia crescer e não cresceu, mas muito menos do que o Ricardo Nunes. Então, o que a campanha tem pensado a respeito desse cenário? Primeiro,
que a campanha na televisão é o principal indutor dessa mudança. O Nunes, pelo tempo de TV que ele tem, chega muito mais rápido nesse eleitor de classe mais baixa do que ele próprio, Boulos. Segundo, que a consolidação do voto está acontecendo com uma antecedência maior do que nas eleições anteriores, ou seja, agora mais de 80% dos votos estão definidos nas pesquisas, uma coisa que 3 semanas antes não é tão comum assim. Muitas vezes em reta final de eleição a gente viu os candidatos indo para cima justamente dos indecisos. Eles têm a expectativa de que consigam herdar um voto útil do Datena e da Tabata Amaral para conseguir chegar no segundo turno. Eles vão mudar de estratégia ou reformular alguma tática? Não. O que eles estão preparados para fazer, basicamente, é aumentar o volume de campanha. Então, é ter mais agenda, mais panfletagem, mais bandeira, mais tudo que a legislação permite visualmente falando, concentradamente nas periferias mais lulistas da capital de São Paulo. O Lula também vai concentrar as agendas dele em São Paulo na reta final e finalíssima da eleição, sobretudo na periferia, mas acho que eles não têm clareza ainda onde vai ser, eventualmente também no centro, sem uma mudança de abordagem, né? Sem fazer algum apelo específico ao segmento evangélico, por exemplo, ou questões das mulheres com um apelo específico para as mulheres. Então, eles têm lá as bandeiras, as propostas deles, que eles pretendem fazer chegar a mais gente, com mais força, a partir de agora, mas sem mudar o método. A dificuldade que eu vejo para o Boulos, Thaís, é que agora não basta ele chegar na periferia e dizer, olha, eu sou candidato do Lula, vote em mim. Ele precisa dizer, olha, eu sou candidato do Lula e, por favor, deixe de votar no cara que assaltou a sua rua e vote em mim. Ele precisa dar um motivo para o cara falar, mas é só porque você é candidato do Lula? O que eu ganho com isso, né? Acho que essa é a dificuldade que eu vejo para a campanha. Mas, como você disse, a campanha está maturando um pouco mais rápido, mas é na reta final mesmo que ela se define. Por isso que eu digo, eu acho que quem chegar lá acelerando vai ter mais chance. Bom, depois que a gente acabou de gravar, saiu uma nova pesquisa do Datafolha. E agora o prefeito Ricardo Nunes marcou 27% da intenção de voto. Está em primeiro lugar numericamente, mas empatado tecnicamente com o Guilherme Boulos, que está com 25%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. E o Pablo Marçal oscilou 3 pontos para baixo. Está com 19% em terceiro lugar. Então, esse movimento que a pesquisa capta é Ricardo Nunes acelerando ainda com a campanha na TV e no rádio. O Boulos conseguiu uma movimentação menor, mas positiva, e o Marçal em trajetória descendente. E se essa tendência se mantiver, o segundo turno que se desenha é Ricardo Nunes e Boulos, que, verdade seja dita, era o cenário com o qual se trabalhava lá atrás, no começo da campanha. Veio Datena, bagunçou, veio Marçal, bagunçou, mas o embate que está se desenhando é Nunes e Boulos de fato. Thaís, vamos falar um pouquinho então sobre Belo Horizonte, onde também teve mudança no quadro. Bom, lá o Fouad Noman é o prefeito candidato à reeleição do PSD e cresceu 11 pontos na Quest em 2 semanas. E também a explicação da própria campanha é o tempo de TV, que ele tem um tempo farto na televisão e fez uma propaganda que teve sucesso até aqui. Então, ele está em segundo lugar, ele estava embolado com um batalhão de candidatos num segundo lugar distante do primeiro lugar, e agora ele disparou, ele passa de 9% para 20% da intenção de voto. O primeiro lugar é o Mauro Tramonte, do Republicanos, que é deputado estadual e apresentador de televisão, que oscilou para baixo de 30% para 27%. Então, o jogo está se acirrando entre esses dois nomes, mas a curva do Fouad é ascendente, a curva do Tramonte é descendente. Eu gostei da propaganda que ele faz sobre suspensórios. Vivem dizendo para mim que suspensório é coisa do passado. Para mim, coisa do passado mesmo era a internet ser apenas para quem podia pagar. Conversei com o Paulo Vasconcelos, que é o marqueteiro da campanha dele. O Fouad tem 76 anos de idade e está fazendo um tratamento de câncer. Perdeu o bigode, inclusive, né? E ele era absolutamente desconhecido da população porque foi eleito vice do Calil, que era quem dominava tudo. Então, eles investiram na construção de um candidato que é um bom velhinho, que usa suspensório, mas que sabe o que está fazendo, que é um gestor, etc. Então, eles criaram esse personagem e quiseram dar uma leveza. Então, tem outra propaganda que tem um papagaio falando. Quiseram dar uma suavidade, não só pelo candidato em si, mas por ler a sociedade mineira e de Belo Horizonte em particular como uma sociedade que está muito sofrida e tal. E aí, eles
investiram nessa linha, estavam lá atrás e dispararam. É diferente da campanha do Ricardo Nunes, que sempre apostou também em mostrar os feitos e que conseguiria herdar os votos daqueles que avaliam bem a gestão dele, que não construiu um personagem, né? Que você não consegue... Continuamos sem saber quem é Ricardo Nunes. Mas então o meio é a mensagem, porque é o rádio e a televisão que fizeram os dois saírem, se destacarem dos impactos da posição que estava em crescer nesse começo aí de setembro. Nesse caso, sim, e lá em Belo Horizonte tem uma particularidade que é o fato de que a esquerda está se digladiando, né? Então você tem o Rogério Correia, que é deputado federal pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, sendo candidato, sendo que o PT quase fechou. O Lula é aliado do PSD, então o PT quase fechou, não foi para a chapa do Fuad, porque eles insistiram na candidatura própria. E tem a Duda Salabert, do PDT, que também é deputada federal, que também está fazendo campanha. E eles batem no Fuad e entre si, então, e eles estão oscilando para baixo nas pesquisas. E daí tem um candidato bolsonarista raiz, que é o Bruno Engler, que oscilou um pouquinho melhor e tal, mas ele não conseguiu se deslocar do pelotão. Quem se deslocou foi o Fuad e que usou o tempo de televisão para conseguir isso. E o Tramonte é um candidato de direita, não bolsonarista, mas que quer o voto dos bolsonaristas, é isso? Ele é aquele bolsonarista de oportunidade. Então, quando convém, ele é. Quando não convém, ele não é. Gosto da Thaís porque ela é uma pessoa educada. É de oportunidade, ele não é oportunista, ele é de oportunidade, tem uma diferença. Agora, se a gente pega esses dois cenários, em que os dois prefeitos no cargo estão disputando a reeleição e os dois são ex-vices, né, que assumiram a cadeira e estão galgando posições depois que o rádio e a televisão entrou no jogo. Você soma isso com o Rio de Janeiro, né, e as 3 maiores cidades do Sudeste, 3 das principais capitais do país. O Eduardo Paes é favorito absoluto, em conteste, né? Vai ganhar no primeiro turno, tudo indica, se nenhuma tempestade acontecer. Também é do PSD do Kassab, só para a gente não deixar no vácuo a deixa do bloco anterior. Então, o PSD tem o Eduardo Paes e o Fuad disputando com boas condições nas 2 das 3 maiores cidades do país. Exatamente. E o que leva a um quadro muito interessante, né? Porque em agosto, pareceu que ia ser a eleição das mídias sociais, por causa do efeito Pablo Marçal, etc. E a gente está vendo uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque a televisão voltou a ter um protagonismo que a gente não via, né? Há algum tempo, algumas eleições. Tem o efeito da TV e da rede social e tem um efeito também que é da antipolítica voltando para sua casinha, mas isso nos leva ao próximo bloco.